Esse vídeo é sobre um tema muito delicado, a morte, o grande momento da vida. Filosoficamente, analisar essa questão, ela requer uma sensibilidade e um cuidado muito grande para entendermos de fato por que esse tema é de fundamental importância e por que muitas vezes nós fugimos dele. A sociedade ocidental trata o tema como tabu. A morte é geralmente escondida dos nossos filhos, das crianças, das pessoas. As pessoas às vezes param de falar quando o assunto é esse. Mas a vida nos ensina muito, né? E a morte também. E a proposta desse vídeo é justamente essa: pensar um pouco sobre alguns aspectos e fazer alguns posicionamentos, né? Deixar algumas questões para que nós reflitamos e inclusive buscar na filosofia o que foi que os grandes filósofos nos ensinaram e nos ensinam sobre essa questão. O que é a morte? No aspecto médico-legal é a cessação das funções cerebrais. Então, alguém é dado como morto quando param de funcionar, como quando para de funcionar o cérebro. A vida ensina, mas a morte ensina também. Quando as pessoas se confrontam com a morte, geralmente elas têm que ressignificar suas vidas. Quando você perde algum ente querido, um pai, uma mãe, um filho, você perde uma pessoa que era parte da sua vida e da sua história. Por isso, a morte, como a filosofia nos tem mostrado, ela é uma presença constante na nossa vida. Porque quem é a pessoa que nunca perdeu um ente querido para a morte? Quem é de nós aquele que não sofreu com a morte de alguém? E quem também estaria preparado, por exemplo, para morrer agora? Eu acho muito difícil. Mas por isso mesmo a morte nos ensina, com sua presença, ensina que a vida é um projeto, mas é um projeto de seres finitos, em finitude, dentro da existência. Somos seres para a morte, como diria Heidegger, porque nós estamos nessa caminhada desde que nascemos. Quando nós nascemos berrando, nós nascemos chorando. O bebê chora estridentemente, como se estivesse a morrer. E a morte interrompe esse projeto. A vida, a existência, ela é interrompida e o projeto de viver é interrompido pela morte. Nós não sabemos quando chegará, mas sabemos que chegará. Portanto, há uma certeza e uma incerteza. Uma incerteza que é quando e uma certeza que é a de que chegará. A morte, portanto, nos encerra, nossos amigos, nos encerra a nossa história, encerra a nossa história. Principalmente se tivermos uma vida valorosa, e aí no caso é uma consideração que eu faço, essa história nossa vai ser muito lembrada. Então é importante que nós tenhamos um objetivo, não vivamos por viver. As seitas iniciáticas, as religiões orientais nos ensinam um tratamento diferenciado com a morte, né? Geralmente eles veem a morte de uma forma diferente de nós ocidentais, que somos muito materialistas e por isso nós sofremos bem mais ao perder alguém e ao pensar na nossa própria morte. Daí a importância da espiritualidade e da religião. Mesmo para quem não crê na religião ou em alguma religião, é importante porque é um trajeto que nos aproxima com essa essência verdadeira, com esse acontecimento singular. Portanto, caros amigos e amigas, eu trago para esse vídeo um pouco também da filosofia romana, os romanos estoicos, os estoicistas, e o filósofo que eu trago para a gente é o Sêneca. Sêneca escreveu duas obras que eu acho interessantes para quem queira entender mais do que é o conceito da morte. A primeira obra, chamada Sobre a Brevidade da Vida, ele fala que nós não devemos viver por viver, mas devemos dar significado, sentido, viver uma vida valorosa, que nós não devemos procrastinar, deixar para depois, que nós devemos valorizar os momentos e ter conosco o certo de que a vida bem vivida, ela nos prepara para quando esse fim chegar. E são vários ensinamentos de cunho muito prático, que é uma característica da filosofia romana,
Sêneca viveu no século II a.C. e lá em A Brevidade da Vida ele fala sobre muitos desses aspectos que nos levam a entender melhor a questão do fenômeno da morte. A tese da obra é: não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. E aí ele vai nos falar sobre o fato de que nós não recebemos uma vida breve. Às vezes nós é que fazemos a vida ser breve. Nossa vida se estende pelo tempo e por muito tempo, mas para aquele que sabe bem dispor do seu tempo. Então, vida é tempo, e tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Por isso é muito bom, segundo Sêneca, sabermos usar esse nosso tempo com questões valiosas, não colocar o nosso tempo à disposição de coisas fúteis, breves e sem sentido. E, na verdade, também é uma outra lição que ele nos traz sobre a brevidade da vida, que não devemos ser do tipo daquelas pessoas que passam a vida toda a trabalhar e a fazer projetos para daqui a 20, 30 anos, e aí quando chega lá não conseguem, ou já estão à beira da morte e ficam a se lamentar pelo fato de não terem feito aquilo que queriam, porque estavam ocupadas, estavam em suas ocupações mundanas e deixaram de viver a vida, deixaram de dedicar-se às pessoas que amam, aos seus entes mais próximos, aos seus amigos, só em prol de uma vida ocupada pelo trabalho, por exemplo, ou pelas futilidades, pelos prazeres mundanos, pelo sexo, enfim. Então, esse é um ensinamento muito forte que o Sêneca traz nessa obra. E também a outra obra, Consolação a Márcia, que é uma carta que ele escreve para um amigo que intencionava tornar-se filósofo, e ele fala lá sobre... ele faz, na verdade, uma carta endereçada à figura de uma mulher que perdera seu filho muito jovem, e ela não consegue sair do luto, ela não consegue deixar de pensar no filho e anula sua vida em função daquele acontecimento. Sêneca, nessa obra, chama a atenção para todas as questões que ela deixou de levar em conta ao não viver mais sua vida e a lamentar e chorar eternamente a morte do seu filho. Sêneca disse: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Muitos dos maiores homens, segundo Sêneca, empregaram até o último dos seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida tendo confessado ainda não sabê-lo. Essa obra é muito bonita, muito interessante. As questões que ele coloca lá pesam fundo em todas as pessoas. Ele fala, por exemplo, que ninguém devolverá a você o ente querido através das lágrimas, né? E teus anos também não voltarão, ninguém te fará voltar a ti mesmo. A vida passa e desde já nós temos que viver, e não, se nós não nos ocuparmos dela, da nossa vida, ela nos fugirá. Assim como o tempo foge a tudo, e chega o dia em que nós não teremos mais o tempo, não teremos mais a vida. Mas são tantos ensinamentos que trazem a filosofia estoica desse grande filósofo que foi Sêneca. Então é uma recomendação que eu faço aqui para vocês, a leitura dessa obra, e que nos ajuda a entender melhor o sentido da vida, que é tão importante para nós, e também, enquanto vivermos, termos claro em nós o tempo todo que esse momento ele deve ser bem administrado. A vida deve ser bem administrada segundo a sabedoria dos antigos, para que você viva integralmente, viva com sentido, viva de forma rica, né? E não rica materialmente, mas rica de sentido. Você tem que primeiro ter a noção de que o projeto da vida é finito, ele vai acabar, e ao mesmo tempo que por isso mesmo você deve dar a ela todo o empenho, toda a força, toda a energia daquilo que possa fazer dela algo valioso, significativo.
E então, meus amigos, esse tema é um tema muito interessante e que a filosofia ao longo do tempo vem se defrontando. Os filósofos acabam sendo bons consoladores, eles nos ajudam a entender melhor e a tratar o tema com a naturalidade que ele deve ter e não fugir desse tema. Eu indico também como leituras para aprofundamento a obra da morte e metafísica do amor, no caso a primeira obra aqui do Arthur Schopenhauer, Metafísica da Morte. Ele vai falar sobre a questão de que nós não devemos nos preocupar com a morte porque nós não sofreremos com ela. Antes de ser, nós não existíamos, e quando chegar a morte, nós deixaremos de existir, segundo Schopenhauer. Por isso, nós não devemos temê-la. Mas ele fala também outras coisas mais. Outra obra que não fala necessariamente da morte, mas fala de um processo que nos aproxima dela, vem do também filósofo romano, Cícero, grande filósofo, que é essa obra aqui, Saber e Envelhecer. Ele vai falar de como é que, às vezes, envelhecer também é um processo de aprendizado e de você pode ter uma velhice muito rica, muito plena, se tiver de fato uma vida também rica e plena. E ele vai dar vários toques, vários exemplos disso aí. E por fim, na área da literatura, a quem quiser também refletir sobre esse tema, A Morte de Ivan Ilitch, uma novela de Leon Tolstói, que muitos críticos consideram uma das melhores dele, que ele fala da questão da morte quando o autor, o personagem Ivan Ilitch, né, que era um jurista, um homem, um advogado famoso, se descobre portador de uma doença fatal que ele levará ao seu fim. Então ele faz várias reflexões aqui nesse livro que também são muito dignas de atenção. Era esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Continuem conosco, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os vídeos que vocês mais gostaram, deixem o seu like. Até a próxima.